Paz a todos, graça e paz. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando aí os seus amigos, que possamos dar início à live. Hoje estamos aqui no Instagram, então basta você comentar. Basta você comentar aí. Vamos trazer a palavra do Senhor. No final vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Se hoje mais tá bom pra você, mandei suas curtidas, seus corações. Quero lembrar os irmãos que nós continuamos com nossas lives terças e quintas-feiras. Terças e quintas-feiras na minha página do Facebook, Pastor Lorian Severino. E nas quartas-feiras aqui no Instagram, né, Pastor Lorian. Quero lembrar também que depois essa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no canal do YouTube, me segue lá. É pr.lorian, meu canal do YouTube. O canal do YouTube é pr.lorian, vai ficar disponível depois para você. Quero lembrar os irmãos que nessa sexta-feira nós temos culto na reconciliação às 19h30. Paz do Senhor, irmã Iracema, tudo bem? Então, sexta-feira tem 19h30, tem culto na reconciliação. E domingo também, às 19 horas, na rua Henrique Degerf 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, centro de Ponta Grossa. Mas em especial, queridos, nesse sábado nós vamos ter o culto especial. Eu ia falar outra coisa. Festa do cachorro quente, queridos. A festa do cachorro quente nós já fazemos já há algum tempo na reconciliação, que é um culto, né, com louvor, né, mensagem, a palavra de Deus. E no final nós temos um momento de confraternização. O cachorro quente, refrigerante, suco, tudo gratuito, tudo que é igreja, tudo é feito ali na reconciliação, normalmente é feito com dízimos, ofertas, doações das pessoas, né? Então é gratuito, mas é muito bem feito, né? Às vezes a pessoa pensa assim, é de graça. Às vezes tem gente que pensa assim, né? Até tem gente que até cobra justamente para que as pessoas valorizem, né? Porque às vezes tem gente que não valoriza. Impressionante. Como é de graça, a pessoa pensa, de graça, né? Mas fica à vontade, você pode fazer uma boa oferta também, não tem problema. Você, irmã Mari, tudo bem? Rocha. Mas é gratuito, queridos, porque é feito tudo com dízimos e ofertas da igreja. Mas é muito bem feito o cachorro quente lá que vai ter no final, um momento de confraternização. Mas venha adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, venha crendo no milagre, crendo no agir de Deus. Nesse sábado, 19 horas, o Henrique Degerf 241, aqui em Ponta Grossa. Amém? Vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado pela tua presença. És bem-vindo, Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Confirma cada instante com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória, com os teus dons. O do principado, potestade, poder e domínio que de alguma forma atrapalhar, influenciar essa live. Nós amarramos, expulsamos em nome de toda cegueira, toda sujeira espiritual fora, em nome de Jesus. Confirma, Senhor, cada instante com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória, com os teus dons, Senhor. Que eles estão enfermos, Senhor, sejam curados, Senhor. Que eles estão opressos, Senhor, que sejam libertos, Senhor. Que eles estão cansados, Senhor, sejam restaurados, Senhor. Que eles estão tristes, Senhor, recebam teu hora de alegria, Senhor. Que eles estão ansiosos, recebam tua paz, Senhor. Tua presença visite cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Os anjos, Senhor,
curas, milagres, sinais, frutos de maravilha, anestesia espiritual, cirurgia espiritual, as pessoas estão assistindo, sei lá, esse vídeo. A libertação, em nome de Jesus. Atraindo os corações sendo canais do Senhor para que a tua palavra frutifique assim por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero compartilhar uma breve reflexão na palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler desde o versículo 1 em diante. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí ele fala, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela fé, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também, mesmo depois de morto, ainda fala. E aí você vai ver, na verdade, que começa aquela lista, né, dos heróis da fé, e ele vai mostrando as atitudes que essas pessoas tiveram, que tinham a ver com a expressão da fé que eles tinham. Versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E ele continua falando sobre a fé de Abraão e outros homens de Deus, mas eu quero me atentar ao versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é crer, né, que Ele existe. Mas saber também que Ele é galardoador, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Eu quero falar um pouco sobre o poder da busca. Esse é o título da mensagem de hoje. O poder da busca. Há um poder enorme na busca a Deus, queridos. Muitas pessoas não sabem o que é buscar a Deus. Às vezes ela até busca, mas ela não faz ideia do quão poderoso é isso. Eu me lembro, queridos, eu ouvi quando era adolescente, criança, né, falarem sobre avivamento, sobre pessoas muito usadas por Deus em curas, em milagres, né, em sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias aconteciam, o poder de Deus fluindo na vida delas. E eu ouvi as pessoas falando, não, porque ele passava muitas e muitas horas orando, ele buscava muito a Deus, né, e tudo mais. Uma vez eu até lembro de um pastor, que ele falou, não, mas é que aquele pastor, falando sobre as coisas que aconteciam extraordinárias na vida daquele homem, e aí ele falou, não, mas é que ele também ora lá 8 horas, não sei quantas horas por dia, então é isso, né? E aí, da minha cabeça ficava aquela coisa assim, mas se é só isso, então por que todo mundo não faz isso, né?
Porque algumas pessoas falam assim, é tudo isso, né? Você pode olhar, tem duas maneiras de você olhar uma situação dessa, né? Enquanto aquela pessoa orava, enquanto ela jejuava, buscava Deus, falava, nossa, tem que fazer tudo isso. Eu olhava, tipo, mas é só isso que tem que fazer, então? Por que tudo, se é só isso que tem que fazer, por que todo mundo faz? Porque o resultado é tão grandioso, o resultado é tão poderoso, que o preço fica pequeno. O preço é pequeno. Para a grandiosidade do que Deus pode fazer através de alguém, se ela entender os princípios de busca a Deus. Deus, ele é galardoador, ele recompensa aqueles que buscam. Algumas pessoas não conseguem entender a busca porque elas têm aquela dificuldade de entender a graça de Deus. Algumas pessoas até confundem, pensam, não, se eu estiver buscando demais, se eu estiver me esforçando demais, não, daí eu estou desprezando a graça, eu não estou valorizando a graça ou algo do tipo. O que não faz sentido algum, queridos. Não faz sentido nenhum. A Bíblia diz lá, pela graça, estava mediante a fé, isso não vem de vós, não de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Mas no versículo 10 é assim, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos por obras, mas é para praticar as obras. E que obras que são essas? Quais obras que foram abolidas? São as obras da lei, queridos. Essas sim já foram abolidas. As obras, você não precisa mais matar o cordeirinho lá do Antigo Testamento, que tinha que matar o animal. Né? Tinham aquelas festas, tinha o guarda do sábado literal, né? E várias coisas que faziam parte ou da lei civil ou da lei religiosa. Essas sim foram quebradas. Mas existe a lei moral e essa permanece. Aquilo que é certo continua sendo certo, aquilo que é errado continua sendo errado, aquilo que é pecado continua sendo pecado. Mas o princípio da fé, esse sempre existiu. Esse sempre existiu. Adão, ele tinha que crer em Deus. No momento em que você pratica algo que é contrário à vontade de Deus, você está justamente caindo da fé. A primeira tentação que Satanás fez para com a Eva foi justamente fazer ela duvidar de Deus. Lembra qual foi a pergunta que Adão fez, que Satanás, né? A serpente fez para Eva, né? Ele falou, é verdade que você não pode comer de todos os frutos, né? E ela, não, a gente só não pode comer da árvore, a gente pode comer de todos os frutos, só aquela árvore ali que está no meio do jardim, a gente não pode comer nem tocar nela. Aí ele já percebeu que ela não conhecia exatamente a palavra. Ele não tinha falado que não podia tocar, falou que não podia comer. Conhecer o bem e o mal, saber aquilo que é certo e errado, você pode saber e deve saber. Você não pode praticar o mal para dizer, eu sei exatamente o que eu estou falando. Né? É como aquele médico que ele precisa ter né? Imagina um médico que ele precisasse ter todas as doenças que ele trata. Não precisa, né? Ele tem que conhecer um conhecedor profundo das experiências científicas, das provas, né? Para saber como faz um tratamento daquela pessoa. E não é porque a pessoa passou por aquela doença que necessariamente ela saiba tratar aquele problema. Não é verdade? Paz do Senhor, esse é a paz do Senhor, todos estão assistindo. Então, esse é o mesmo princípio da fé, queridos. A fé já estava lá. Quando ele fala, não tem problema. Você não vai morrer. Não, é que você vai ficar muito sábia, né? Vai ficar como Deus. O que ele estava fazendo ali? Ele estava plantando uma semente. Lembra que a palavra de Deus é uma semente. Só que é uma semente que gera fé. Ela gera fé quando ela frutifica em nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Vem pelo rema de Deus, pela revelação da palavra de Deus. Mas, queridos, quando Satanás estava falando aquilo, ele estava lançando uma semente, mas é uma semente de dúvida. E que, em outras palavras, ele está falando, não, Deus não está falando a verdade, você não vai morrer. Ele está mentindo para você. Não acredite no que Deus está falando. Era isso que Satanás estava dizendo. Satanás estava lançando uma palavra no coração da Eva. Uma palavra de dúvida. Ou seja, a fé, queridos, é um princípio do mundo espiritual. Veja que quando nós olhamos aqui os heróis da fé, não são pessoas do Novo Testamento que estão aqui. Abel, queridos, filho de Adão e Eva. Enoque. Abraão, só pessoas do Antigo Testamento. Fé, os heróis da fé.
Só que todos eles tinham atitudes de fé, que não era uma atitude necessariamente da lei, mas tinha uma obra. Qual que era a obra? A obra da fé. Porque a Bíblia diz, que diz em Tiago, que a fé sem obras, ela é morta. Nós temos que expressar a nossa fé. E por que nós temos que fazer isso? Porque um dia, Deus criou os céus e a terra e Ele delegou a autoridade sobre a terra para o homem. A Bíblia diz no Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Depois do sexto dia, quando Deus delegou a autoridade para o homem, falou, sujeitai, dominai, multiplicai, Ele dá autoridade para eles, nunca mais você vai ver Deus pessoalmente dizendo, haja isso, haja aquilo outro aqui na terra. Toda vez que Ele vai fazer alguma coisa, até para destruir, Ele precisa encontrar lá o Noé, fala com Noé. Toda vez que Ele vai fazer alguma coisa na terra, Ele usa um profeta. A Bíblia diz, inclusive, em Amós, que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. É interessante isso? A partir daquele momento, né, alguém já disse assim que para Deus criar o mundo, o preço foi zero. Foi bem facinho. Era só Deus falar, haja isso, haja aquilo outro. Agora, para restaurar o mundo, o preço foi tudo. Ele teve que entregar o seu filho. Não é interessante isso? O preço foi muito alto para restaurar. E por que foi tão alto? Porque Deus tinha delegado a autoridade para o homem. E a partir daquele momento, tudo ele tinha que fazer dentro dos princípios que ele mesmo criou. Deus, ele é fiel à própria palavra. Ele não precisa burlar as regras que ele criou para vencer o jogo. Ele vence o jogo dentro das próprias regras. Porque se não fosse assim, ele não precisaria nem vir como homem. Ele poderia fazer, vou estalar os dedos aqui, pronto, volta tudo para a terra, vamos retornar aqui, volta tudo a Adão. Ou ele poderia ter simplesmente, não só rebobinado, né, a fita, mas simplesmente falado assim, deixa quieto, faz conta que não aconteceu nada, tudo certo entre nós. Por que Deus não faz isso? Porque existem princípios no mundo espiritual e Deus respeita os seus próprios princípios, as suas próprias leis. Então tudo que precisa acontecer aqui na Terra para que haja concordância é a fé. E Satanás também precisa desse princípio para ele. Ele precisa que as pessoas duvidem de Deus, acreditem nele, expressem a sua fé para o inimigo. Pratiquem o pecado, deem de certa forma, a palavra é legalidade. O pecado ele dá legalidade para Satanás e seus demônios. Quando uma pessoa adora demônios é uma legalidade direta. Né? Ela está expressando a legalidade. Quando ela faz lá uma oferta lá para um deus, para um falso deus, para outros deuses, faz uma oferta, faz uma oração, faz alguma oferenda, alguma coisa assim, ela está dando legalidade para que aqueles espíritos tenham autoridade para agir na vida dela. E esse princípio não é um princípio do inimigo, é um princípio da palavra de Deus, é um princípio do mundo espiritual. Ok? Então quando você busca Deus, você passa tempo orando, lendo a palavra, você jejua, você oferta, você vai na igreja, você está buscando a Deus de alguma maneira, você está obedecendo, tira o pecado da sua vida, começa a praticar, começa a buscar a Deus, você começa a dar legalidade para que Deus possa agir na sua vida. Deus já quer abençoar você. Veja, olha a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que eu tenho que orar para que a vontade já seja feita? Ela já vai ser feita de qualquer jeito. Porque ela não seria, queridos. Muitas coisas que estão acontecendo no mundo não são vontade de Deus. São da vontade que a gente pode chamar de vontade permissiva, mas não vontade direta, que Deus queira aquilo. A pessoa está pecando agora nesse instante. Matando uma outra pessoa, por exemplo. Cometendo um crime, um hediondo, uma coisa terrível. É a vontade permissiva. Ou seja, Deus permite que ela faça aquilo, mas Deus não é Deus fazendo ela querer aquilo. Entende? Deus não faz isso. Deus não criou robozinhos. Ele criou pessoas que têm capacidade, né, com mente, vontades e emoções. Ela tem capacidade intelectual de escolhas. Aleluia. Quando o Espírito Santo ele convence do pecado, do juízo, não significa que ele vai forçar você a fazer a vontade dele. Ele vai simplesmente abrir o seu entendimento para a vontade dele, que é já a melhor. Então, voltando ali para o texto, ele fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. À medida que você vai buscando a Deus, que você se aproxima de Jesus,
você pode ter certeza que vai haver recompensas. O foco seu é se relacionar com Deus. Nosso foco, em primeiro lugar, é se relacionar com Deus. É morrer para nós, viver para Deus, né? Tomar nossa cruz, mortificar nossa carne, crescer no amor, crescer na vontade de Deus. Mas haverão recompensas. Glória a Deus. E existem coisas que a luta é maior. Veja, Abraão, por exemplo, né? Ele ficou lá cerca de 25 anos até que o filho dele viesse, o filho da promessa, né, que ele estava orando tanto, buscando em Deus, e Deus tinha prometido, demorou 25 anos para que esse filho viesse. Uma luta muito grande no mundo espiritual para que isso acontecesse, precisava estar alinhado, precisava haver concordância. Existem coisas, queridos, que você ora e já acontece, né? Você aceitou Jesus como Senhor, se você se arrepender, você fica agora, você está Jesus como Senhor, nesse instante você está salvo. Não é verdade? Eu costumo dizer que Jesus vem inteirinho no teu espírito. Mas ele ainda não está inteirinho na tua alma, no teu corpo. Ou seja, a transformação não foi completa na tua alma, no teu corpo ainda. O teu corpo não ficou glorificado quando você aceitou Jesus. Não é verdade? A partir daquele momento você precisa começar a buscar a Deus, mortificar-te para crescer e ser transformado dia após dia. Assim são com as bênçãos também. Tem coisas que é uma oração simples. Tem coisas que você vai ter que jejuar toda semana. Separar um dia na semana para jejuar até acontecer. Tem coisas que a pessoa faz um jejum lá, sei lá, 7 dias, 40 dias. Não estou falando para você fazer isso, eu estou dando um exemplo. Existem batalhas que são muito grandes. A Bíblia fala sobre Daniel, que ele ficou 21 dias orando, jejuando, por uma determinada situação. E a Bíblia diz que Deus, né, quando vem o anjo ali, né, às vezes alguns não têm um entendimento de que não seja necessariamente o anjo falando ali, seja o Senhor Jesus estava falando naquela parte, mas ele fala de uma batalha no mundo espiritual. Ele fala que o príncipe do reino da Pérsia estava impedindo, desde o momento que ele começou a orar, nos 21 dias, ele começou a orar, a resposta já tinha, Deus já ouviu. Sabia que Deus já ouviu a sua oração antes de você falar? Eu já tinha ouvido. Deus já ouviu a tua oração, queridos. Você sabia disso? Antes de você falar, antes de você pensar na tua oração, Deus já sabia. Então não é a questão de Deus ter ou não ter ouvido você. A questão é que há uma batalha no mundo espiritual para que a resposta venha. Aí Daniel começou a orar, e no momento que ele começou a orar, a resposta já veio. Mas demorou 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia, ele está falando de um principado, falando de uma caça demoníaca alta, estava impedindo que a resposta viesse. Mas depois de 21 dias de oração e jejum, aquela bênção que estava presa no mundo espiritual foi liberada. Foi desatada. E a bênção veio sobre Daniel. A resposta veio para Daniel. Então tem coisas... Às vezes, também outra coisa que eu gosto de dizer, às vezes a tua vitória, a bênção que você está procurando, está a um glória a Deus de distância. Falta um glória a Deus, né? Você já orou muito, tá? Mais um glória a Deus, adora mais um pouquinho. Busca Deus mais um pouquinho. Jejua mais um pouquinho, adora a Deus, continua firme. Não caia, permaneça firme, mais um pouquinho. Às vezes está prestes a ser derramado a bênção. Que nós precisamos apenas ser perseverantes. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Aqui está falando, queridos, de períodos em que depois de eles pecarem tanto, eles foram dominados por 70 anos. Seriam dominados e presos, né? Israel seria exilada, né? E presa ali por 70 anos. Ou seja, eles pecaram tanto que chegaram ao nível máximo de consequência, né, daquele pecado. E aí a Bíblia diz assim, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis. Lá no versículo 12, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Ou seja, havia um tempo limite para que aquilo acontecesse, mas se eles, depois desse tempo, eles iam começar a orar, iam buscar, e haver a recompensa. Versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem que buscar a Deus de todo o teu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações,
e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Aleluia. Deus já quer te abençoar, Deus já quer curar, Deus já quer libertar, Deus já quer salvar todo mundo. Ele só precisa de uma pessoa, ou de muitas pessoas, que aprendam o princípio, o poder de buscar a Deus. Pessoas que concordem com os céus na terra, que entendam os princípios que aceleram esse processo. Se você ora 10 minutos por dia, vai vir num determinado tempo a resposta. Se você ora em 1 hora por dia, vai vir mais rápido. Se você jejuar toda semana, vai vir mais rápido ainda. Se você tiver... quanto mais se busca Deus, mais vai ser liberado e mais rápido vai ser liberado. É matemático o negócio. Algumas pessoas querem dizer que não tem nada a ver. Queridos, só acredite que eu estou falando. Deus é galardoador daqueles que o buscam, queridos. Ele é galardoador. Você tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Apenas continue buscando. Não é para você ficar se comparando com aquela pessoa, não. Mas o máximo que você pode. Dê o seu melhor. Busca Deus. Mas lembre que também, que em primeiro lugar, o mais importante ainda é obedecer. A Bíblia diz, obedecer é melhor que sacrificar. Mas a pessoa até faz um grande sacrifício, né? Grandes atitudes de jejum, de oração, mas tem brechas, tem coisas que impedem o agir na vida dela. E o desejo de Deus é que você esteja em obediência. Ainda é o mais importante. Amém, queridos? Precisamos entender o princípio do poder da busca. Porque a busca a Deus é um princípio poderoso para trazer os céus para a terra. Amém, queridos? Vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Então nós vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebeste que será com você. Onde estiver a montanha, levanta-te e lance-te no mar. Não duvidar no coração, mas creia que se fará o que disse e será com ela. Continue orando que a gente já começa a imaginar você curado, liberto. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo lá esse vídeo, Senhor. A palavra diz que tudo que pedis ao Pai, creio que recebesse isso é como. Quero concordar, Senhor, com os céus da terra, com os céus na vida de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Os anjos de curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, anjos especialistas no tipo de problema físico, mental, espiritual, de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, ser liberado. Pela fé, eu vou dar um soco quando eu falar agora. Os anjos do Senhor vão ser liberados, ministrando sua vida em partição. Ative o Espírito Santo de fogo, curas, milagres. Libertação. Em nome de Jesus, feche seus olhos, fique bem relaxado agora. Pai, vem com o teu poder, Senhor. Sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Mandre karababa sheketeri andaraba shuri andaraba sholdala la mandu agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, onde quer que você esteja assistindo essa live, ou esse vídeo gravado, receba o poder agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor. Receba mais o poder de Deus sobre a sua vida, o fogo de Deus, queimando a cabeça, plano dos seus pés agora. Seja curado, seja curada, seja liberto agora, em nome de Jesus.
Anjo de curos, milagres, sinais, de movimento, anestesia espiritual, cirurgia espiritual agora. Seja curado, será curado. Anjo de libertação, ministro, é libertação agora. Se as pessoas estão assistindo essa live, esse vídeo. Anjo de libertação, ministro, fogo de Deus. Sou Ramanarada, cheguei, tereleanaralamas. Mais do poder de Deus. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Trouxe ela, canceria, transforma-se líquido e fora desse organismo, saia fora desse organismo, em nome de Jesus. Toda célula cancerígena, todo câncer, tumor, mioma, cisto, linfoma, transforma-se líquido e vai embora, em nome de Jesus. Em nome de todo cisto, seca até a raiz, em nome de Jesus. Todo mioma, transforma-se líquido e fora, em nome de Jesus. Seja curado, receba libertação, receba paz do Senhor, alegria do Senhor. Receba cura, todo tipo de doença física, mental, espiritual, deficiência física, mental, espiritual. Vício físico, mental, espiritual, receba nojo, repulsa pelos vícios. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar aos irmãos que amanhã nós temos live lá na minha página do Facebook, Pastor Lorian Severino. Depois dessa live vai ficar disponível lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no meu canal do YouTube, me segue lá, é pr.lorian. Quero lembrar também que nessa sexta-feira nós temos culto na reconciliação às 19h30, Noite da Libertação, domingo às 19 horas na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Quero lembrar, mas também, Cris, nessa sábado em especial agora, sábado vai ser dia 9. Sábado, dia 9, às 19 horas, na Comunhão e Cristo da Reconciliação, nós vamos ter a Festa do Cachorro Quente, que é um culto especial, tem louvor, adoração, mensagem. Vamos orar para a sua vida e no final vai ter um momento de confraternização, com cachorro quente, refrigerante, suco. Tudo gratuito, né? Tudo feito através de dízimos, oferta, é gratuito. Basta você comparecer, tá bom, queridos? Sábado às 19 horas. Venha e traga mais alguém, tá bom? Venha crendo nos milagres, crendo no agir de Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Quero também lembrar, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a reconciliação, você pode fazer isso usando o CNPJ, que vai estar na descrição do vídeo lá no YouTube. E também aqui no Instagram, depois que terminar essa live, eu vou colocar aqui no Instagram essa live, de novo. E aí na descrição vai estar o CNPJ. E pelo CNPJ você pode mandar Pix, que ele vai diretamente para o Banco da Comunhão e Reconciliação, que é o PagBank. Tá bom? O CNPJ é 09-468-671-000-156. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. A voz do Senhor tá na área, tudo bem? Animadinha? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.